Oi, galera! Chegamos agora no nosso último episódio do podcast Em Cena, Vozes Femininas, terceira temporada. Logo mais a gente traz aqui outras temporadas para vocês. Foi um período muito legal que eu conversei com mulheres incríveis. Esse projeto é financiado pela Lei Aldir Blanc de 2024. Eu estou aqui com uma mulher maravilhosa, que é a Cibele Magalhães. Mas antes eu vou fazer a minha audiodescrição, minha autodescrição. Eu sou uma mulher preta de não retinta, de cabelos castanhos escuro, com luzes, cacheado, até a altura do... um pouquinho mais longo que do ombro. Eu estou usando um blazer branco. Por baixo eu estou com um macacão preto, que parece uma regatinha. Estou com uma correntinha prateada, com um trevinho preto no meio, uma pulseira igual, um brinco igual. Estou com alguns anéis na mão. E eu estou aqui com o nosso banner do Jornadas Sonoras, que é um banner na cor azul. E ele tem uma, duas, três, quatro, cinco mulheres de cores distintas. E nós temos cores que ressaltam no banner, que é rosa, azul, verde e tons de peles distintos. E está escrito Jornadas Sonoras, Vozes Femininas. E em cima nós temos a logo do podcast Em Cena Apresenta. E eu estou com a Cibele Magalhães. Muito boa tarde para vocês. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você, Luana, e estar dentro desse espaço, né, que você reservou para as nossas vozes femininas. E eu vou fazer, então, a minha audiodescrição, né, falando para vocês que eu sou uma mulher de 1,64 m, branca, cabelos pretos até o ombro. Estou vestindo uma camisa azul listrada, uma calça pantalona branca, tenho acessórios dourados, relógio, minha aliança, estou com um brinco de pérolas, um colar com o meu nome, Cibele, e é isso. Acho que já foi totalmente descrita. Tá ótimo. Cibele, obrigada por aceitar o convite. Nós trouxemos mulheres de áreas distintas da arte. É lógico que nós tínhamos como convidar muitas outras áreas. A arte, a cultura é muito ampla. Sim. Mas a gente meio que selecionou algumas etapas, algumas profissões. Uhum. E é lógico que eu pensei em você no teatro. Eu sei que você é bem jovem no teatro, mas é muito bom a gente poder mostrar para as pessoas que mesmo jovem é possível se viver de teatro. Então eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória até chegar aqui. Bom, assim, o teatro, para mim, ele sempre foi um sonho, né? Eu sempre, mais nova, eu pensava assim, eu gostaria muito de ser atriz. Essa era a minha fala. Em todas as conversas, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser atriz. Mas, assim, dentro de casa, nas conversas, assim, com a minha mãe, porque eu fui criada só pela minha mãe e pela minha avó até os 11 anos, só depois dessa idade que eu conheci meu pai e foi ter um relacionamento. Então, não tinha essa conversa de futuro, do que você vai ser quando crescer. Isso era algo interior, assim, do meu coração, né? E tudo. Mas eu pensava assim, eu queria aparecer na televisão, né? Então, queria ser Chiquititas. Quantos você tem? Eu tenho 39. Então quis ser Chiquititas. Até dançarina do Tchan eu quis ser. Eu dancei muito Tchan, mas eu era muito ruim. Aparecendo na televisão era o que eu gostaria de trilhar. Mas, assim, eu não tive esse impulso na adolescência, como buscar isso como carreira. Então, eu olhava para a minha simplicidade de vida ali com a minha mãe, só a minha mãe, né? E pensar em ser atriz era só ser global, era só estar na novela no Rio de Janeiro ou em São Paulo. E, assim, a gente tinha dinheiro para comer, né? Eu não tinha nenhum recurso. Então, aquilo foi ficando só no meu coração, né? Dentro da minha mente, mas não saiu, né? Então, eu passei esse período de pensar ali o que eu vou ser quando crescer, né? De carreira, com esse desejo, mas não realizado. E aí, depois pensei no jornalismo. Talvez, né, o jornalismo também me coloca na televisão. Tem em Araçatuba, na época, na Toledo era muito forte, né, o jornalismo. Então, pensei também nessa possibilidade. Mas sempre essa questão financeira... A minha foi a mesma coisa. Ficava pensando assim, olha, não dá, né? Para mim não dá. E aí
quando chega a idade, fiz 18, né, terminei o colegial, e eu recebi uma pensão do meu pai, simbólica ainda, né, porque ele falou, não, filha, se você for fazer algum curso, alguma coisa, a gente segue até os 21, porque tinha mudado a lei. E aí minha mãe falou assim, Sibeli, o que eu posso pagar para você é pedagogia, que na época estava começando ali no De Angelis e tinha ali a possibilidade de fazer, que era o valor exato da minha pensão, assim. E eu falei, não, mãe, eu vou fazer, né? Porque eu não tô trabalhando, né? Não tô ainda, eu vou fazer. E aí, quando eu entrei no curso de pedagogia, tinha todo esse espaço que tinha dentro do teatro também, né? Então, aí eu já na faculdade fez o Mistério de Feiurinha, aí já fiz a Rapunzel. Já tava Ai, realizada. aí eu já tava, assim, me realizando ali, né? Dentro dessa trajetória. E fiz a faculdade, né? E não atuei também no campo da pedagogia após formada. Então, Que também era difícil, né? era muito, muito difícil. Porque, assim, eu não sei se isso teve alguma relação, assim, com a criação, né? Dessa questão de destino, que você vai... Eu tinha um pouco dessa insegurança. Eu não me achava capaz o suficiente. Sabe, assim, nossa, agora eu vou ter que dar aula, mas aí eu pensava em tudo que eu não era boa, ao invés de eu pensar em tudo que eu poderia treinar ou conseguir ou conquistar, eu pensava assim, não, mas eu não sei matemática suficiente para ensinar, né? E eu fiquei pensando em tudo que poderia não dar certo, ao invés de pensar em que poderia dar certo. E aí eu segui trabalhando convencional, fui trabalhar numa empresa como negociadora, de cobrança, né? A gente, na época, ela se instalou em Araçatuba em 2006. Em 2007, eu entro nessa empresa e entro como negociadora. E aí, vou fazendo transições lá dentro, né? Então, entro como negociadora, depois eles me promovem para coordenação. Então, aí eu começo a liderar as equipes dentro da empresa. Passo dentro da supervisão, que aí é um cargo maior, e também chego à gerência. Então, eu fico de 2007 a 2022 dentro desse universo. Uau! Né? Então, eu comecei em 2007. Eu não sou boa em matemática bastante. 2007. Mas aí fico assim, né? Eu dou uma pausa, fico de 2007 até 2013, eu fico um período de 7 anos dentro da empresa. E aí tem um momento que eu não gosto, assim, de como estão as coisas, tem uma mudança e saio, mas logo passa 2, 3 anos, aí eu já tenho minha filha, né? Já tenho um outro universo, volto para essa mesma empresa, na mesma função. E aí eu fico mais 7 anos lá, né, dentro construindo, e eu fico feliz de ter estado lá, porque lá eu fui me descobrindo, assim, o que eu realmente, os potenciais que eu fui abortando, pensando, aqui eu não vou ser boa, aqui não. Então, mesmo nessa função de gestão, assim, agora eu tenho que coordenar a equipe, então eu fui vendo que eu conseguia ensinar aquelas pessoas, e a área de treinamento me interessava muito, eu gostava, assim, de dedicar tempo, como você vai aprender, criando gatilhos de palavras-chave, como você vai negociar, como você vai entrar numa conversa, como você vai criar a sua bagagem aqui para poder trazer isso para uma negociação. E aí eu fui fazendo algumas perguntas durante esse caminho, né? E se talvez eu tentasse a pedagogia? Foi entrando algumas perguntas nesse sentido, né? E nesse caminho lá dentro, assim, do trabalho, a gente eu fui vendo, falei, nossa, eu acho que eu estou gostando mais da área de ensinar, de treinamento, então eu fui começando a enxergar a possibilidade de dar aula, mas não só dentro de uma escola, ou até talvez migrar para essa área corporativa, né? E aí pensar, não, acho que eu posso fazer gestão de pessoas, que é o que eu tenho trabalhado, tenho gostado de fazer, então foi mais ou menos assim que eu fui pensando, né, na minha trajetória. Em 2019, né, nessa linha que eu ainda estava lá já como supervisora, foi um ano assim bem difícil para quando tem essas mudanças, né, muda de cargo, muda de função, vem outras responsabilidades. E
estava sendo um ano bem difícil para mim e também pro meu esposo, porque ele também estava buscando uma ascensão no trabalho, ele queria mudar, ir para a área de vendas, e ele já tinha feito várias entrevistas. Hoje ele está na área de vendas, Amém. né? Mas ele trabalhou muito tempo na Protege, na parte corporativa, não é corporativa, na parte interna, da logística, controlar as rotas, então ele trabalhou muito tempo lá. E ele queria fazer essa transição, né? E aí eu, com essa dificuldade no trabalho, assim, com esse sentimento, nossa, mas e se eu mudar, e se, né? E a gente vê uma postagem no Facebook que abriria um curso de teatro, né? A Casa do Teatro seria a primeira turma. E aí eu falo para ele, olha, eu acho que seria uma boa, né, a gente entrar, porque para essa questão de você melhorar, se projetar, né, às vezes, porque ele passava em todas as etapas, só que na hora da entrevista pessoal, dele falar, dele se posicionar, colocar, era onde eles falavam, aqui precisa melhorar. E aí fomos nós dois fazer o teatro, né? Falei, Vinícius, a Maria pode ir junto, porque a nossa filha tinha 3 anos e meio. E aí era a primeira turma. Ele falou, não, traz ela. Então ela ficava junto com a gente. Eles né? São maravilhosos. São. E aí nós começamos em 2019, primeira turma. Eu fui, meu marido foi junto. E aí nós fizemos o primeiro ano ali, 2019, super felizes, né? Apresentamos Juiz de Paz na Roça. Foi maravilhoso. E aí, vira 2020, aí o Vinícius, não, a gente vai apresentar novamente, né? Então, eu já estava me sentindo igual a Sandy falou quando participou do show do Coldplay. Ai, zerei a vida! Apresentei! E aí, a gente vai para 2020 naquele gás, assim, pensando nas possibilidades, né? O que poderia reapresenta Juiz de Paz na Roça. E aí, vem a pandemia. Foi aquele último final de semana, a gente apresentou 15 de março de 2020. E aí vem aquele boom na Casa do Teatro, né? O que a gente faz agora? Como é que vai lidar? E aí nós vamos para as aulas online, né? Fizemos um tempo de teatro online ali com eles. Você era aluna? Aluna. 2019, 2020. E aí, com essa questão da vida online, tive que trabalhar em casa e administrar todas as outras coisas. E aí eu paro o teatro nesse intervalo, 2020, até 2022, né? Foi um caos que mesmo, foi né? Realmente até a gente se reorganizar, se reestruturar. E aí dentro dessas perguntas que eu me fazia sobre a profissão, né? Sobre estar ali, 2022, eu estava, assim, dentro da empresa, numa ascensão, já estava como gerente, assim, tinha um salário estável, né, Artista é louco! Tava tudo tranquilo, mas, assim, eu fazia orações em lágrimas, falando, Deus, né, não O senhor sabe da minha vontade. Não é... eu não sei o que eu faço, porque se eu pedir demissão, assim, eu falava, né, meu marido vai ficar chateado, tinha aquelas coisas, né, de mulher que a gente se preocupa com a família, com tudo, mas tinha essas orações aí durante todo 2022, que acho que foi o ano que mais pesou. E aí eu saio de férias em outubro, quando eu volto em novembro, eu já sou chamada direto na sala, minha gerente fala, olha... a gente vai fazer o seu desligamento, né? E aquele dia de manhã, ainda falei pro meu esposo, falei, Pedro, se eu te ligar daqui 1 hora, é porque você já sabe, né? Assim, eu já tava, não sei, tava Deus sentindo. fechou uma porta que alguém precisava fechar porque você não tinha coragem. Exatamente. E aí, foi aquele estado de choque, a minha equipe toda chorando. Eu tinha uma amiga, né? A gente virou amiga dentro do trabalho, a Natiele, ela foi muito importante na minha construção, assim, de me enxergar como líder, como pessoa ali, para me ajudar a gerenciar. Ela foi meu braço direito, esquerdo, assim, então ela naquele estado devastada, né, assim, Você chorou de mentira pra ela? Pra ela. Foi terrível, foi horrível. Foi aquele choque, aquela tristeza, assim, naquele momento de despedida, né? Foi novela mexicana. Você atuou, Sibeli? Você deixou claro que você queria ir embora?
E aí eu falei bem para minha gerente, eu falei assim, olha, pode ficar tranquila, né? Eu falei, se essa porta está sendo fechada, eu tenho certeza que Deus sabe, né? De todas as coisas. E ela falou, não, isso me surpreende, não esperava ouvir, mas tudo bem. E aí, fico em casa novembro, dezembro, aí janeiro 2023, primeiro ano da edição do Araçá Alegria, né? Os meninos fazendo o festival pela primeira vez. E aí eu livre, né? Aí vou em todos, eu fui assistir todos. Aí a hora que eu chego, assim, no primeiro dia de espetáculo, eles fazendo Circo Sem Pamonha. Quando terminou, o Vinícius me mandou uma mensagem. Sibeli, o que você vai fazer da sua vida? Aí eu falei pra ele, então, tô pensando, né, assim, tava pensando em dar aula, algo nesse sentido, ainda tô decidindo. Aí ele falou, olha, eu tenho uma vaga aqui na escola de professor auxiliar e a gente tem um trabalho com teatro dentro do colégio Alameda. Então, Sibeli, eu dei aula lá. Foi tão calmo. Eu não sei se eles comentaram com você. Que você já tinha ido algumas vezes, sim. Teve uma vez que eu literalmente não fui porque eu não lembrei. Esqueceu. Totalmente que eu tinha que ir. Eu não... Sempre tive uma dificuldade muito grande de ser professora. Uhum. Professora pra criança. Sim. Não pra quem quer fazer teatro, eu amo ensinar. Sim. O problema é quando você tem que ensinar pra quem não quer. Exatamente. É um desafio absurdo. Ele não quer. Por que eu tenho que obrigar o coitado da criança a fazer teatro? Ele não gosta. E eu também me colocava nesse lugar, então pra mim foi um desafio. Acho que eu fiquei uns 2 meses, 3 meses. Indo lá com eles, né? E aí, realmente, então assim, o Charles, eles dois começaram juntos, né? Mas eles tinham agenda, o Charles tinha uma outra agenda fora, e eu acho que aí não tava conciliando. Não tava mais. E ele falou, Vini, eu não consigo mais, né? Aí o Vinícius falou, não, então eu continuo. E aí ele foi buscando essas ajudas de vocês, né? Quem pode estar comigo e tal, para esse primeiro ano. E aí ele me fez essa proposta. Aí eu falei pro meu esposo, falei, olha, eu acho que agora é a hora, né? Porque eu ainda tenho seguro, então, né? E aí o que eles vão me oferecer é isso, né? Eu falei, não é pelo salário, porque aí foi toda uma desconstrução, sabe? Assim, de pensar e falar assim, nossa, agora não tenho mais aquele X valor que cai na minha conta, todo regradinho, certinho, né? Não tem. Então, agora eu trabalho por prestação de serviço. Se eu der aula, eu recebo. Se eu não der aula, eu não recebo. Então, é o desafio que eu tinha que ter enfrentado lá com 18 anos, que eu não tenho nada a perder, que eu não tenho família, filhos ainda, né? É uma responsabilidade que a gente tem com 18, que é muito grande. Exatamente. Eu estava comentando esses dias, inclusive, que eu vejo nos meus sobrinhos, na idade que está te formando. É uma responsabilidade muito grande, porque uma sociedade inteira te coloca no momento que você ainda não está pronto para decidir algo que vai dizer o resto da sua vida toda. O resto da vida, então, exatamente. no momento que a gente nem tem a maturidade suficiente para olhar e falar assim... Mas é o que eu quero? Porque normalmente não é sobre o que eu quero. Uhum. É sobre o que as pessoas dizem que eu preciso. E aí a gente está com 18 desesperados. Exatamente. Sem essa noção, né? Eu quero, mas eu não tenho recurso. Ou o que eu faço? Então, aí ele fez o convite e fiquei, gente, e agora? E para eu decidir, nossa, foi aquele parto, né? Falei, Deus, mas e agora, né? Será que eu consigo? Ele falou, não, você vai estar com a gente, você vai assistir às aulas. E aí ele foi trazendo tudo aquilo que me deixava de uma certa forma mais confortável, porque eu tenho essa questão de aprender visualmente. Então, às vezes, eu vejo, mas deixa eu ver você fazer, como é que é. Então, isso para mim era muito importante, muito válido, assim. Então, e aí eu começo a acompanhar as aulas, né, a metodologia, e aí eles vêm me apresentando, né, a metodologia baseada nos jogos teatrais da Viola Spolin, isso que a gente vai trabalhar aqui na casa. Já trouxe as literaturas mais parecidas com a proposta da casa. E aí a gente fui pro desafio, mas assim, demorei uns 4 dias para responder para ele, e chorando, e devocional, e ai meu Deus, não vou, entregando. Aquela desespero, assim, total, mas aceitei o desafio, e aí fui, e é isso que você falou, então, eu chego, eu
tinha uma memória daquilo que eu aprendi na faculdade, do embasamento, mas eu fiquei muito tempo e tudo mudou, né? Todas as propostas pedagógicas e tudo tinha mudado e era um outro cenário. E aí eu começo a olhar e aí vai tendo depois aquela comparação, né? Porque eles já estavam na palhaçaria além do teatro. E eles são engraçados naturalmente. E aí eu ficava assim, não, mas eu não vou conseguir fazer isso. Eu não vou ser... E aí eu já começava com aquele pensamento, né? E aí um dia eu cheguei na minha amiga, assim, que chorando, achando que eu ia entregar tudo. Eu falei, não dá. Ela falou, mas você não precisa ser palhaça. Nem ser igual. E nem ser igual. Né? E eu, mas será... Com aquele pensamento, mas será que eles vão gostar de mim e tal? E aí a gente se abraçou, orou, chorou. E aí, né, eu falei, o choro desengasgou. E aí, desde então, eu comecei, assim, a aceitar o meu lugar. Porque eu também antes estava num lugar de tomar muitas decisões, de liderança. E aí eu saio dessa frente para me tornar aluna de novo, né? Mesmo que eu estava ali como professora em alguns momentos, mas eu estava tendo que ter aquele olhar de aluna. Mas, Cibele, eu acho que esse lugar de aluna é eterno. É eterno. Eu tava brincando não, falando sério. Ontem com a Carolzinha, que trabalha com a gente como assistente de produção, eu falei, acho que eu vou fazer a Casa do Teatro. aí ela falou assim, esse ano começa o processo de montagem no segundo semestre. Por que você quer fazer? Eu falei assim, porque eu quero voltar. Sim. Né? Para aquilo que nos mantém ativos enquanto observador. Sim. Porque o artista é um grande observador, né? E eu falei pra elas, eu tava comentando, acho que é de segunda agora, que é de adulto, né? Segunda. E eu falei assim, olha, eu quero mesmo. Eu tô fazendo curso, inclusive, de oratória. E assim, às vezes eles estão ensinando coisas que a gente já faz há muito tempo. Sim. E é tipo assim, eu fico me controlando eu e o Rafa pra não atrapalhar o professor, né? Porque eles fazem exercícios que é de teatro pra oratória. Exatamente. Mas eu sei que tem muita coisa que aquela pessoa que tá lá sabe que eu não sei e que mesmo que ela saiba, eu vou viver de novo e de novo para que fique fresco sempre em mim. Então esse lugar é eterno. Eterno. Sempre, né? E aí eu ficava ali e ainda estou, né? Porque a gente tem sempre essa troca, né? Com eles e aí fico com o Vinícius esse primeiro ano, 2023. E aí, 2024, 2023 ainda, dentro do colégio, eles me fazem uma outra proposta, né? Falaram, Cibele, você não quer trabalhar aqui com a gente com outras aulas, né? A gente tem uma proposta da Cultura Maker, que é trabalhar com oficinas construtivas. Então, aí 2023 também, a partir de agosto, eles custeiam tudo para mim, assim, eu falo, foi tudo milagre mesmo, eu falo assim, né? E ela fala, não, a gente custeou tudo. Eu fui para Campinas, fiz o curso, e aí desde então começo... O que é a cultura? Explica um pouquinho. A Cultura Maker é o faça você mesmo. Então, dentro dessa proposta de oficinas construtivas, essa plataforma, né, essa escola em si, que ela se chama Little Maker, ela traz não só ligado à robótica, a essas coisas eletrônicas. Cultura Maker ligada à robótica. Por isso que eu fiquei na dúvida. Não, ele traz uma proposta assim, a gente tem um roteiro de contação de história, que aí foi aonde eu entendi que também seria um lugar de fala para mim. Então, a gente traz uma contação de história e um universo. Então, eu trago, olha, a gente vai trabalhar agora a gente está no mundo do Egito Antigo. Então, eu trago toda essa história, a gente conversa, faz um bate-papo. E aí, dentro desse universo do mundo que eu proponho, né? Então, o primeiro aninho é o mundo do circo, a gente está no mundo do circo. O segundo ano, eles estão no mundo da praia. O terceiro está no Egito. O quarto ano já tem uma proposta mais desafiadora, né? Então, eles estão na cidade perdida. A gente está na cidade perdida. Então, tem essa proposta lúdica. E a gente faz todo um trabalho. O que você gostaria de construir nesse lugar, né? Então, e é onde a gente vai trabalhar com caneta 3D, trabalha com tudo que é manual, trabalhos com material reciclado, a gente faz. Esse não é o que a Rafinha faz. Não, Rafinha é de teatro mesmo. É só teatro. Nossa, porque eu faço esse só dentro do colégio. Ah, entendi. Esse é só lá no colégio Alameda. Alameda. Exatamente. Isso é fantástico. Então, aí eles
a gente faz toda essa construção e dentro desses espaços a gente pode colocar a tecnologia também. Então a gente vai construir por exemplo, a gente fez a arena do circo, então eles usam mini máquinas de costura para fazer parte de tecido. Você vai ser o palhaço? Sim, então eles constroem a própria roupa do palhaço, eles podem fazer uma encenação para depois apresentar como é que ficou o resultado final. Então, envolve toda essa parte criativa, tanto Nossa, os de meninos tinham que levar fala, para casa do teatro também. tanto de fala quanto de mão na massa, né? E eles vão, assim, tirando da cabeça e colocando ali, vendo. A caixinha de papelão vira... Sair da cabeça e virar uma construção. Vira uma construção. Vira um boneco, vira... um personagem, na praia, a gente fez a cadeira da praia, então tudo mão na massa e eles vão construindo essa ideia de mundo e depois eles falam, tia, que eu apresentei, eu usei esse material, tinha essa função, aí eles criam histórias, às vezes eles conectam, cada um conecta o seu projeto com o colega, então é bem bacana. Então eu fiquei dentro desses dois universos criativos, né? Eu tô fazendo faculdade, comecei de novo. E a gente tá aprendendo linguagens de aprendizagem. Sim. E é legal, eu fico olhando você falar, porque assim, eu acho que existe o lugar da prática, que é aquilo que está na minha cabeça e como eu levo para a prática e como eu construo aquilo como realidade. Exato. E é muito interessante, porque eu acho que para a criança isso é muito importante. Você estava falando da sua trajetória, e aí me marcou muito uma coisa, porque quando você fala assim, eu também não me imaginava capaz, porque também vim de uma família muito simples, muito simples, então era tudo muito impossível. Só que na escola pública que eu estudava no Licolina, o meu professor de história era muito louco, e ele passou nas salas que ele resolveu que ele ia montar uma turma de teatro na escola. E eu me lembro de achar aquilo, era como se eu tivesse tendo a maior oportunidade da minha vida, porque eu tinha a oportunidade de fazer, mas eu era muito tímida, muito de assustar, assim, de as pessoas falarem e eu ficar... Se as pessoas falavam o meu nome, meu coração acelerava. Então, eu era muito tímida. E até para levantar a mão e falar, eu quero, eu não consegui. Tanto que eu fui depois falar que eu queria, porque eu não tinha coragem de levantar a mão no meio da sala. E se não fosse aquilo, eu nunca teria feito. Eu acho. Foi a oportunidade. Talvez teria em outro momento, mas eu não conseguiria me ver encontrando capacidade para levantar a mão, né? Para falar, eu quero fazer. E é claro que vem desse lugar que eu acho que é a trajetória de muita gente. Muitos artistas que não vivem da arte ou não fazem arte por causa da infância, desse lugar de distante de São Paulo, distante da possibilidade, falta de recurso. Porque daí, quando acabou a oficina, que durou 1 ano, eu queria fazer e já não tinha mais possibilidades. E aí eu lembro que abri um curso no shopping e era tipo, vamos supor que era R$40, era muito pra mim. Tipo, era muito, né? E a minha avó foi encher o saco do meu pai, pro meu pai pagar, ajudar a pagar. Nem que fosse um pouquinho, porque foi nessa briga pra ele ajudar. E eu recebi uma pensão da minha mãe que tinha falecido. E aí ele ajudou, que foi onde eu fiz mais um pouquinho. E aí foi assim, sempre aparecia um curso, às vezes aparecia um curso, alguma coisa de graça. E aí, a partir daquele primeiro start, eu entendi que eu queria demais aquilo. Demais, demais, demais. Eu não conseguia fazer outra coisa. Então, essas pequenas oportunidades que se elas não surgem na infância, a gente começa a se questionar. Será que eu sirvo? Será que eu tô pronta? Será que eu tenho espaço? Será que alguma vez eu vou conseguir? Porque eu também achava a distância impossível, tipo, era um caminho que eu não tinha força para traçar. Trilhar, né? Não dava para chegar lá, eu não tinha pé para tudo isso. Então, quando ele passou na sala, ele era um anjo vindo assim da minha... Eu lembro, eu tava na 6ª série, eu não sei dizer idades, gente, mas eu tô com 40. Acho que eu tinha 12, 11 para 12. Acho que na 6ª é 11, né? 11 para 12, eu tava com ali aquela... E eu lembro até hoje, até da sensação na barriga. O uma frio. Coisa que eu nunca vou esquecer, a sensação na barriga, o frio. Ele não trabalha com isso, não é a profissão dele, mas até hoje, quando eu vejo ele, eu tenho uma admiração por ele. Que é a pessoa que eu idealizei na minha cabeça, claro, né? Ele não é tudo que eu idealizei. Mas por conta dessa oportunidade, né? Assim, esse primeiro... Alguém que me salvou de um saco cheio preto que eu não conseguia entender as possibilidades. Sim. E eu acho que o artista tem muito isso. Estar naquele formigamento na barriga desde pequenininho, a arte.
muitas pessoas que falam assim pra mim, falam, é porque eu não tinha desde pequeno, não sabia o que eu queria ser. Mas raramente você conversa com uma artista que não sabia o que queria ser. Raramente. Quando a Cibele é professora do meu filho. Não é agora, né? Mas foi professora do meu filho de teatro. E assim, eu vejo no Rafinha, ele não quer. Ele quer fazer teatro. Mas não porque ele quer ser ator ou ele quer ver disso. Ele quer porque ele acha legal, porque ele vê a mãe. Mas ele tem uma fala muito bonita quando ele entra o ano passado, na primeira turma, né, no Kids. E eu sempre faço essa pergunta, o que é teatro, né, para eles. E aí ele fala que ele gostaria de ser como a mãe dele. Ai, que lindo. É lindo, né? E eu fico, né, emocionada de ver eles falando assim. E ele tem, assim, né, essa paixão, assim, e vivendo aqui com vocês, ele vai conhecer um pouco de tudo, né? Porque vocês têm muitas linhas de produção, tem o bastidor e e é muito rico para ele, é uma bagagem que, né, muito Ele viajou e viajou. Exatamente, ele tem pensando, né? Eu sempre eu e o Rafa sempre se policia nesse lugar de assim, permitir que ele faça tudo, que mesmo que tenha um lugar de admiração, que ainda assim ele saiba que ele tem a escolha. De ser o que ele quiser, que ele não tem que ser artista, que ele não tem que ser produtor, que ele não tem que ser empresário, administrar uma padaria, que ele não tem que ser lutador de jiu-jitsu, que ele tem a escolha de ser o que ele quer. Mas eu sempre falo, para você ter a escolha, você tem que ter ferramentas. Exato. Então, assim, a gente pode te dar as ferramentas. Igual ele foi lutar jiu-jitsu por causa da admiração pelo pai também. Ele foi fazer jiu-jitsu. Só que o jiu-jitsu tem muito embate. E aí, ali, realmente, ele falou, não quero. Vivenciou. Mas ele não tinha coragem de falar fácil. Entendi. Porque ele tinha um lugar de, será que eu vou deixar meu papai triste ou minha mamãe triste? Entendeu? Então, assim, na criança existe muito esse lugar de querer deixar o outro feliz, né? E às vezes aí a gente vai levando para adolescência, vai levando para fase adulta e vai se questionando. E aí às vezes a arte nunca chega porque outras pessoas estão ocupando o lugar que é de desejo nosso, né? Essa fala assim que você falou do despertar da arte, da gente saber que ela sempre esteve ali dentro, né, do nosso coração, do nosso desejo, eu percebo assim que essa chama não morreu dentro de mim, porque assim, com 15 para 16 anos, eu começo a frequentar a igreja do bairro, né? Uma igreja cristã, e dentro da igreja existe muitas possibilidades artísticas, né? E eu lembro que eu chego, eu tinha acabado de fazer 15 anos, abril, e aí, maio, Dia das Mães. E a líder, a responsável, que cuidava dos jovens, adolescentes, ela, a gente vai montar um teatro, né, do Dia das Mães. E assim, eu não era membro, eu estava visitando. E ela me convida. E aquilo, assim, para mim foi... Falei, gente, né, eu nem tô aqui e ela me convidou. E aí eu participo desse teatro, a gente faz a história de Salomão, né? Eu era a mãe verdadeira. E aí a gente faz aquela história, vai cortar a criança no meio. Não corta, né? Faz a história de Salomão. E aí eu vejo, assim, que ali era o meu lugar, né? Então, ao mesmo tempo que eu encontro em Deus ali todo esse destino que estava guardado, que eu não sabia onde estava, e ele fica ali, então, dos 16 até os 25, assim, mais ou menos, eu trabalho dentro da igreja, dentro dessa parte artística também. Então, dentro da coreografia, mesmo que a gente não tinha aula de dança, mas a gente participava das coreografias, de desenvolver isso, da parte teatral e a música também. Então, aí eu começo com 16 anos a fazer aula de canto. Você canta Eu também, canto, fiz de 2016 até 2025, até antes de eu casar. Eu fiz esse canto popular, né? Não cheguei, assim, a finalizar com formação, diploma, mas fiz um tempo bacana, né? Com a Marley, que ela sempre trabalhou com a Neila. Eu quero um dia ver você cantando. E a gente fez esse trabalho junto, então ela fez toda essa preparação, afinação. Então, eu gosto muito, assim, eu falo até para os meninos, assim, agora trilhando os novos caminhos, assim, a gente buscar um teatro musical, que eu acho
maravilhoso, né? Eu gosto muito de ver, assim, o canto em cena, porque traz uma emoção, né? Assim, que é maravilhoso. Então, fico dentro dessa parte do canto. E acho que foi 2015, eu faço aula com um produtor, o Alan Arcanjo. Não sei se você já Já ouviu ouvi falar, sim, já. Na época ele estava muito em ascensão, assim, produzia o Gustavo Mioto, a Nayara Azevedo. Acho que quem me falou dele foi o Everton, Genari. Então eu vou para fazer aula com ele porque ele tem uma outra bagagem, uma outra. Você ia para São Paulo, para onde era? Ele estava aqui, ele veio para Araçatuba. Ele acho que conheceu a esposa dele e ela era daqui e acabou vindo e montando a produção aqui. E aí ficou pouco tempo aqui. Ele está aqui em Araçatuba. Não sei como é que tá a escola, né? Como é que tá funcionando. E aí ele tinha a escola, né, de canto. E os trabalhos que ele fazia, cerimonial de casamento e os outros trabalhos que ele tinha. E ele me convida também para participar, então a gente tem um período aí que eu trabalho com ele nesse sentido da música. A gente até grava um jingle pro SBT, né, aquela que ficou aqui no SBT Interior. Um tempão a gente grava junto, faz para eles. Jingle? Aquele SBT, Interior, emissora para toda a família. SBT. Agora eu lembrei. A gente grava esse. Então, sempre dentro ali da música, né? E depois veio toda essa questão do teatro. A música, para mim, é a matemática para você. Muitas vezes, quando o pessoal, lá no Amor e Cuidado me convidaram para o Alto de Páscoa, eu achava assim, aqui eu tenho um impasse muito grande, porque eu não entendo de música, não tenho bagagem musical, até repertório, eu acredito que eu tenho, assim, que me policiar muito, porque ele é limitado, meu repertório musical, e eu olhei e falei, e agora? Como que eu vou assumir uma coisa que é ligada a outra coisa da qual eu não entendo? Uhum. E eu duvidei de mim muito. E você falou da igreja, eu vou fazer uma pergunta que, assim, eu não perguntei a religião de nenhuma outra pessoa, mas você é evangélica. Eu sou evangélica. Você acredita que tem um lugar de propósito? Sim, é justamente isso, assim, essa questão de onde, né, eu estou aqui hoje, igual quando a gente começou a conversar, assim, no começo, sobre propósito o tempo todo, assim, pensando, Deus, é isso, né, que eu quero, é isso que o Senhor quer para mim, né, porque quando eu me converto, assim, quando eu vou para a igreja, pensar na arte era um caminho, assim, pensando só na televisão, na novela. Eu falava assim, não, mas como cristã, como é que eu vou fazer esse tipo de cena? Eu fui pensando isso, né? E aí, eu lembro que eu falava com Deus, não, mas então acho que eu posso fazer dublagem. Tinha essas negociações, assim, sabe? E aí, quando vem 2022, e eu percebo assim, igual você fala de propósito, unir tudo. Passar esse tempo em uma empresa, Deus mostrando assim, olha, você preparando. Exatamente. A formação foi correta, de ser pedagoga, né, trabalhar com educação. O tempo de você estar preparando ali, te preparando nessa questão, porque percebendo assim hoje a liderança, a questão, tudo você precisa, né, de gerenciar, estar com pessoas, então tudo foi uma escola. E aí eu vejo assim da parte de Deus, assim, para mim, olhando com esse cuidado, sabe, assim, de primeiro eu saber quem eu era, porque quando eu fui, eu não sabia quem eu era. Não seria nunca por meio seu, capaz. Exatamente. E aí eu teria, assim... não, eu teria que ser um esforço sobre-humano, né? Então, hoje eu vejo que vem da vontade de Deus, assim, para mim. E eu fui percebendo isso acho que foi 2018. Começou, que foi quando eu fui recebendo as minhas promoções. E aí veio um coaching lá de Maringá, ele chama Nailor Marques Jr., ele é maravilhoso, assim, todas as literaturas que ele indica, porque ele foi professor há muitos anos, e ele veio falar sobre liderança, e aí ele começou a falar sobre Moisés, né, e
falando assim, nossa, falando de Moisés, assim, que Moisés, assim, fugiu do propósito dele, né? Eu ia te perguntar isso, se você acha que você fugiu do propósito. Eu fugi do propósito, com porque certeza. Tava lá desde pequenininha. E aí começou com Moisés, e aí Moisés, né? Nossa, mas aí com 80 anos ele foi lá e resgatou, então... E eu falei, nossa, mas ele veio aqui para ensinar de liderança, e, né? E veio falar de... Ele está falando comigo, né? E eu falei, Deus está falando comigo. Então, foi a primeira, assim, né? Quando eu recebi o convite, foram as coisas que ele foi me trazendo à memória. Então, falou sobre propósito ali, desse resgate de propósito. E depois, mais para frente, em Abraão, né? Porque eu fui vendo, assim, a amizade, depois que você tem a amizade com Deus, que você está em Deus... Deus tem prazer em realizar aquilo que está no seu coração. Então, Abraão nunca pediu um filho para Deus. Mas eu sabia. Mas Deus sabia. E eu fico, assim, emocionada de falar, porque é exatamente isso. Então, ele sabia, né, que eu queria, mas foi no momento certo. Então, cada passo, então, tudo que acontece, estar aqui, estar em aula todos os dias, cada projeto, cada desafio, é sempre um retorno para Deus, assim, eu falo, Deus, eu não mereço, mas eu agradeço, porque eu, tipo assim, estou muito feliz, muito feliz. Sempre falo para os meninos, não é sobre dinheiro, pode me colocar, não precisa me pagar, e é sempre isso, assim, que eu tenho de estar ali, né, pode ser dando aula, pode ser em espetáculos, então é maravilhoso, assim, para mim, esse... pensar em tudo isso. E foi uma trajetória muito rápida, né, Cibele? Porque, assim, eu conheço um monte de gente que tenta viver de arte, que é artista, assim, tipo, desde pequeno, estudando e vivendo, e próximo a pessoas, mas nunca conseguiu viver de arte. Sempre precisou conciliar com outros trabalhos. E eu acho que quando Deus entra, nada mais é impossível, né? E as coisas acontecem no tempo dele. Mas, às vezes, a gente foge do nosso propósito. Sim. Quando eu coloquei o seu nome no projeto, quando eu escrevi, estava escrevendo o Alto de Páscoa, a gente estava trabalhando no processo do Alto de Páscoa quando eu escrevi esse edital. Eu escrevi muito rápido esse edital, muito rápido, a gente não conseguia conciliar o edital com o processo de montagem, que era bem caótico. E foi o primeiro nome que veio na minha cabeça, foi Cibele. Porque é o que eu te falei no começo, a gente precisa mostrar que é possível. E também porque eu queria alguém que a gente às vezes acha que é muito impossível ser evangélico e ser artista. Eu tive muitas discussões internas, muitas entregas para que Deus me falasse se eu estava no caminho errado, porque parece para muita gente que o caminho da arte não segue junto com Deus. Tipo assim, se você é artista, você está fazendo algo errado aí, a não ser que você está fazendo dentro da igreja, então beleza. E não para todos, mas é claro que eu vivi isso muito, porque eu sou evangélica desde quando eu comecei a ir na igreja quando eu nasci. E aos 8 anos eu comecei sozinha. Então eu vou na igreja desde os 8 anos sozinha. Então, assim, eu tive muitos momentos que eu achava, quando dava errado, muitas vezes eu falava assim, será que Deus está me mostrando que eu estou no caminho errado? Porque não é isso para mim. Porque eu sempre achava assim, será que Deus está falando para mim parar? E eu acho que nunca foi para eu parar, foi para eu repensar. Para eu reprogramar, para eu me questionar, para eu me posicionar, para outras coisas, mas nunca parar. Mas eu achava que era. E eu queria muito alguém que vive essa realidade cristã, não que as outras religiões não tem nada a ver com isso, mas porque às vezes a gente tem... Quando a gente, por exemplo, vai escrever um edital... A gente entende espaço para muitas outras religiões, mas a gente tem dificuldade de entender o artista evangélico dentro do edital. Parece que a gente está tentando pegar dinheiro dos outros até, né? Eu vejo muito essas questões, e são questões que são muito discutidas, e a gente nem tem muita... A arte vem a partir da fé religiosa. Na católica, ela vai ser representada em quadros, na evangélica, o mundo gospel, principalmente a música, ela cresce demais no Brasil e movimenta um recurso financeiro absurdo a música gospel. Do mesmo jeito que as encenações também começam na Igreja Católica. É para catequizar que a gente começa a fazer teatro no Brasil. Então, a gente fica sempre nesse embate de pertencimento, né? E o pessoal meio que acredita que não pertence ao mesmo lugar, que a arte cristã é outra coisa. E eu sempre tento falar que não, para mim é arte, gente. Arte é arte.
E aí, você já se sentiu nesse lugar, assim, de conversar com Deus, falar assim, arte não, porque arte não é isso, não é pra mim? Sim, esse conflito, igual eu falei pra você, de pensar assim no começo, eu falava, não, Deus, mas se eu for atriz mesmo, né, pensando, quando eu não pensava nessa possibilidade da arte e educação, né, porque, igual a gente fala assim, tem muitos caminhos Muitos. dentro da arte que a gente pode seguir, mas eu só tinha a ideia de atriz do áudio, né, da televisão. Mas ainda você tem muitos anos pra viver Exatamente. isso. E sabe uma coisa Muitos, muito muitos. engraçada que eu fico feliz de. Eu pensava assim, quando eu tava nesse momento de pensar assim, nossa, sobre a arte cristã. Eu falava, Deus, por que na Record não tem novela cristã? Porque aí a gente pode fazer, né? Então, porque eu sempre falo pros meninos, eu tenho o sonho de fazer Maria, né? Mas no Natal, né? Que eu acho muito bonita no nascimento de Jesus. Bom Que saber. essa cara, eu sou Maria, né? Todo mundo fica, você é libanesa, você é árabe, então eu tenho vontade de ser Maria. Já falei pra eles assim, né? Que eles têm vontade de montar um espetáculo de palhaço, que fale sobre o Natal, né? Nós estamos com um projeto, É? escrevendo, tá na Rouanet já, Que para legal. termos. E eu fiquei muito feliz de saber, né? Aham. Que a gente precisa de músicos. Olha Então, só. assim, né, quando você falou que você era cantora, eu já fiquei pensando, viu? Estamos aí. E aí, eu tinha esse pensamento. Mas não é de palhaço. Ah, tá. Esse pensamento de falar assim, não, teria que ter esse espaço, né? Mas eu me colocava nesse lugar. Eu falava, então, Deus, aqui não dá pra eu ser. E aí eu ia buscando esses caminhos. Então, acho que eu posso ser dubladora. Mas aonde não dava na sua cabeça? Era nessa questão, assim, de pensar que eu tivesse que atuar sem roupa. Ah, tá, entendi. Pensando nesse sentido, sabe? Assim, não, mas aí aqui eu vou tá parecendo ser cristã. Eu pensava muito nesse detalhe, assim. E eu não pensava em quem eu era e estando com pessoas e a minha verdade, o que eu poderia impactar naquelas pessoas com quem eu convivesse. Uhum. Eu só pensava no julgamento de como as pessoas iriam me ver se eu estivesse fazendo aquilo. Na sua igreja tinha muita religiosidade? Tinha bastante, porque era na época assim que a gente não podia cantar se não fosse de saia. Então eu vivenciei esse período, mas eu agradeço porque Foi um me processo. ensinou. Me ensinou assim a fazer escolhas. Então, se eu quero estar naquele lugar e aquele lugar me fala que eu só posso estar com essa condição, mas eu quero estar, então eu vou estar. Vou estar sobre o teto. Exatamente. Então, nunca me afetou no sentido de pensar assim, ai, Deus é ruim, e ai, não, mas não tem nada a ver, Deus não liga mesmo se você está de saia, né? Porque ele vê a gente do jeito que a gente é. Só que aquela instituição acreditava daquela forma. Então, se eu queria estar ali, naquele lugar, eu estava. Eu tinha que seguir aquilo, né? E isso nunca me afetou de, ai, nossa, Deus não é. Não, a instituição, aquele lugar, acredita. Eu sempre penso nisso. Que E às a vezes sociedade também. É dois empurrões. A sociedade te empurra porque você tem que parecer. Sim. Você não pode, porque a maioria das pessoas acha que eu não pareço. Nem artista, nem cristã. Eu sou nem uma coisa, nem artista, nem cristã. Porque você tem que ter uma postura muito determinada, que não foi por Deus, foi pela sociedade. Exato. E dentro da religião, eu não vou falar nem dentro de algumas instituições, você tem que parecer, porque senão você não é. E isso eu me posicionei muitas vezes também em dizer, não, aqui eu não concordo, então eu vou me afastar da instituição. Eu vou me afastar das pessoas, porque às vezes nem é a instituição, dependendo dos lugares que eu já fui, às vezes eram as pessoas. É a interpretação, é como que ela vai conduzir, né? Então, eu me dei vejo aula assim. de teatro lá na casa do teatro, que a igreja que eu frequentava era lá na casa do teatro. Ah, sim. Então, eu montei o espetáculo lá, e dei aula de teatro lá. Foi o primeiro trabalho, assim, que eu me entendo por gente. Ali no Teatro São João. Ali no Teatro São João, mas não era Teatro São João, era a igreja. Sim. O que eu me entendo, assim, como artista, que eu tive a oportunidade de trabalhar com alguma coisa voltada, né? Mas, ainda assim, tinha coisas que eu falava, não concordo. A gente tinha uma mulher que eu achava ela muito louca. Ela era totalmente a religião, não era Deus, não era fé, era a religião. E ela chegava lá dando bronca em todo mundo, acabando com a raça de todo mundo, dizendo assim, isso não é de Deus. E eu olhava e falava, não, isso não é de você. Mas eu acho que eu sempre tive uma postura meio teimosa.
Sim. meio teimosa. Mas eu também acho que muitas coisas que a gente vivencia é para nos preparar, é para nos ensinar. A gente tem que olhar o que, que me ensinou isso tudo. Mas às vezes a gente entra na vida da pessoa para ensinar ela também. Exato. De alguma forma, De né? alguma Mas, forma. igual você falou, hoje você tá na Amor e Cuidado, né? Isso. E eles foram eles são de fundamentos batista, né? São. E eu vejo que meu entendimento sobre a salvação mudou quando eu também fui para uma igreja batista. Porque lá eu aprendi que quem eu era em Deus, assim, não é, se eu errei, se eu falhei, porque a gente faz isso em todos os momentos, né? Não às vezes intencional, mas acontece. Eu não estraguei tudo, todo o destino, todo o fim. Senão não tenho fé. Exatamente. E então, aprender que a salvação não se perde, para mim foi algo assim libertador. Eu acho que aí foi essa questão assim, eu sou aonde eu estiver, né? Então eu sou de Cristo, trabalhando, executando não só nessa roupa, não só naquele momento, não só naquele lugar. Então, e é o amor, né? A gente tentar fazer o melhor que a gente pode com aquilo que a gente tem com amor. Então, E discriminação em alguns lugares, quando você fala que trabalha com arte ou o oposto, mas que você é cristão. Em algum momento você acha que você sentiu discriminação? hoje não. Mas em outros momentos? Só nesse período mais nova, assim, que tinha essa questão da intervenção de alguns lugares. Esses lugares você pode estar, esses lugares você não pode estar, né? Então, aí, sim. Você se questiona. Mas pelo um olhar de uma outra pessoa, né? De um líder, disso você pode, igual, isso você pode vestir, isso você não pode, isso não tá, isso Eu não tive tá. a igreja que eu frequentava antes, que era de lá, e era a pessoa, viu? Eu sempre falo assim, gente, tem que tomar cuidado, que às vezes não é a instituição, às vezes são Sim. as pessoas que estão na instituição. Eu convidei uma menina para trabalhar com a gente, viajando, circulando com teatro. Ela era incrível, você via nela que ela queria fazer. Sim. E aí ela pegou e falou assim, eu frequentava o mesmo lugar, só que eu não conseguia estar lá sempre por causa das viagens. Eu vou falar com a minha líder de célula. Falei, tá bom. E aí ela voltou e falou, não posso. Porque eu não posso fazer teatro, porque não é de Deus. Eu lembro que eu ouvi essa palavra. Eu falei, então eu sou muito pecadora. Não é de Deus. E ela não me autorizou. E eu fiquei num lugar de choque, assim, de não ter muita reação. Entendi. Porque ao mesmo tempo que eu me senti julgada, Aham. eu fiquei pensando no quanto aquilo estava podando ela. Nossa Exato. companhia toda, a Neuzinha, que é a atriz que divide comigo, a Neuzinha, ela começou na Ágape. Ela se formou ali fazendo teatro. Aham. Ela começou, a trajetória dela começa ali. A nossa companhia sempre teve responsabilidade com ética, com muitas coisas. E eu fiquei pensando, ela ia fazer teatro para criança. E não ela... tinha esse pensamento. Só que né? também ela depositou a vida dela, não foi em Deus, foi em uma outra pessoa. Ela não foi Exato. consultar a Bíblia. Ela não foi consultar, exato. Ela não foi consultar a Bíblia, ela não foi entregar em oração. Ela aprendeu a entregar as decisões dela para alguém. Uhum. Alguém estava responsável pelas decisões dela. E eu fiquei muito triste, assim, pensar hoje, ela não frequenta mais nada, ela mudou, desmudou. Deus abençoe que ela vá. Mas, assim, talvez aquele momento foi frustrante para ela também, né? Então, eu vi ali ela sofrer bastante com isso. Então, eu acho que às vezes tem esse lugar da gente não se permitir e não é sobre Deus. E eu, graças a Deus, assim, os meus líderes nesse sentido, eles gostavam, assim mesmo, de representar. Então, a gente foi alimentado, Lá né? podia fazer lá. Isso. Ela era atriz de lá, foi lá que eu vi ela. Mas pra fora não, né? Não e é podia. isso. E é que aí nesse período, assim, eu não tenho essa abertura, né? Então eu acabo não vivenciando isso tão perto, né? Mas, igual você fala assim, de discriminação, às vezes, nem tanto de fora, mas hoje da minha família, assim, as pessoas falam, mas nossa, mas você... Tipo, junta duas coisas, você é professora e de teatro ainda, né? Aquela coisa, você tem certeza, né? Porque ficou loucura, né? Você vai deixar de ser gerente, porque eu tava assim, todo mundo me mandando outras possibilidades de trabalho nesse sentido. Vai trabalhar em tal lugar, vai no banco. Eu decido por você, vem cá. Aqui, pensando nesse... Não, mas você vai ser professora...
Nossa, Mas você podia ser professor, então, numa escola melhor. você vai ser, nossa, Não professora teatro. de teatro. E às vezes quando falo também, sou professora parece que a pessoa não acredita muito, né? Assim, fala, ah, tá. Então, outro lugar que eu sempre. Que a gente tava até conversando antes de É. começar, né? É você não se veste como as pessoas acreditam que tem. Que Ah, existe um sim. estigma da sociedade de como que é um artista. Aham. E nesse lugar também já teve um momento que você teve que provar sua capacidade, que as pessoas te questionou pela sua aparência? É, de chegar assim, de não parecer, o tempo todo, além de da gente estar sempre com os meninos assim, eles sempre falando pra mim, Cibele, eles têm esse cuidado, né, ó, quando você chegar nesse lugar, tem esse estereótipo, tem Ah, isso, né, e você vem de um outro ambiente, ele falou, e a gente também, pelo fato de ser uma escola, a gente tem esse cuidado, né, de como o pai está nos enxergando, né, como a gente está passando uma credibilidade. Então, como eles também já tinham isso muito consolidado, assim, então eu fico bem ali com eles, né? E aí acabo não sofrendo tanto, mas eles já foram me preparando, ó, vai acontecer, vai ter esses olhares, né? E essa validação, né? Será que é igual você falou, fica naquele campo, não parece que é boa, você ou não está vestida padronizada como não, artista. Uma exatamente. roupa mais descolada. Sim, não Existe um tem. lugar que a sociedade determinou, e não é só para nossa área, né? Igual a gente achar que um advogado tem que estar de terno, Aham. gravata, como a gente acredita que um professor de educação física tem que estar vestido com calça de. Quer dizer, com a professora, né? Tem que estar com calça leg. A gente sempre tem um perfil. É tipo a Barbie, né? A Barbie tal, a Exato. Barbie tal, a Barbie tal. As As profissões, profissões né? têm uma roupa já determinada. E aí a gente tem que estar dentro desse padrão. E quando Sim. você não está dentro do padrão, as pessoas acham que você não é boa, porque você nem tá dentro do padrão, né? E eu acho que a arte sofre com isso muito, porque muita gente se veste cria um personagem para sair na rua, para Uhum. continuar parecendo artista. Muitas pessoas se vendem a essa ideia de tenho que parecer artista. Já teve um momento que eu acho que eu usei umas roupas mais estranhas, para que eu me incluir. Se ficasse ali no meio, né? Mas já teve às vezes o contrário, que eu tava tão feliz com as roupas, mas fora de lá, nos outros meios, o pessoal duvidava daquele estilo, era muito louco. Uhum. Mas eu acho que é isso também, a gente está se formando e se construindo, e ainda assim a gente pode mudar, e amanhã eu posso querer estar diferente, e depois de E amanhã e tá tá tudo tudo bem, é bem, um né? processo. A gente tá acabando, Ah, mas foi um bate-papo muito gostoso. Eu fico muito feliz de ter recebido você aqui, principalmente no final. Eu gosto muito e às vezes é mais difícil encontrar pessoas que falem, que não é que não são cristãos, mas que às vezes não se sentem à vontade para ah, bater um papo e entender. E é claro que eu não posso dizer e negar que tudo que eu vivi até hoje foi no propósito de Deus, né? Teve portas que eu não entrei e ele me chamou, mas hoje eu não. Hoje, se ele fala vai, eu vou com muito medo, mas vou acreditando que tem um vai com propósito ali. medo mesmo. E eu acredito que ainda tem propósitos maiores, claro, mas Sim, que o meu pé só tem chão porque ele põe, né? O meu pé tem exatamente. chão porque ele põe. E eu vejo um caminho muito sustentado seu e na arte, no teatro, é a área que eu mais trabalho. Aham. E eu fico muito feliz de bater um papo com alguém que já começou madura, mas que desejou desde criança e que fica Aham. esse recado para todo mundo que sente aquele comichão na barriga, sabe? O pastor me falou uma vez isso e foi onde eu entreguei que realmente era isso que eu queria fazer, que às Você vezes Deus descansou. plantou É, ali que você não consegue pensar em outra coisa porque foi plantado antes mesmo de eu tomar a decisão em sim, mim. Então tá sim no meu propósito, não precisa ser arte evangélica, mas que eu faça com a minha dignidade, com os meus princípios exato. e se eu puder usar a minha arte para glorificar Deus, é claro que eu vou usar, mas é porque eu E é quero. lindo. É. Mas que bom poder mostrar algo que desmistifica para muitas pessoas o que é ser artista. A gente pode ser Uhum. artista de qualquer maneira que nós somos, com a nossa personalidade, com a nossa Completos, né? essência, com os nossos princípios. Uhum. E assim que a gente tiver uma oportunidade de agarrar. Com certeza. E assim, a gente pensando, né, no teatro, e pensando em tudo, nessa experiência, falando, nossa, mas o que a gente vai falar, né? Pensando em tudo que poderia.
não tinha como não colocar, né, o propósito de vida, como eu cheguei até aqui, porque é esse exercício mesmo de gratidão e de coragem, né, todos os dias. Então, todo mundo sempre Obediência. de fé, né? E eu falo assim que às vezes a gente fala assim, como é que eu posso resumir o teatro, né? Assim, se a gente para fazer um fechamento assim de tudo que a gente conversou. Então, eu vejo que dentro do teatro a palavra principal assim que me motiva é a transformação que ele promove, né? Então, o palco, ele serve para a gente vê assim o aluno, o adolescente, que você sabe que na escola talvez ela nem amigos tem, mas na hora que é a vez dela falar, sabe, assim, todo mundo aplaude e também dá palco para aquele que tem aquela energia, aquele desenvolto. Então, ele tem esse lugar de transformação, né? E ao mesmo tempo a gente vê assim, né? O teatro é o lugar de onde se vê. Então, todos os professores, todos os profissionais, a gente vai trazendo ali aquilo que a gente acredita, né? Então, hoje a gente está dentro da proposta da arte e educação, que eu acho que é um caminho maravilhoso, principalmente pensando nas crianças, porque, igual você falou, dentro dos projetos, né, que é uma outra pauta, tem muitos lugares, mas a gente percebe que o espaço da criança ali, das peças teatrais para crianças, ainda poderia ter um espaço um pouco maior. Então, a gente ainda está insistindo nele, assim, né, acreditando nessa verdade. E é isso, assim, eu vou vivendo essa transformação, né, esse momento de professor e aluno, e artista, e só vivendo, né? Esse propósito. Obrigada, Cibele, por aceitar o convite. Você, Luana. Fiquei muito feliz. Emocionada, chorei. Sua verdade. Bom, para quem acompanhou, esse foi o nosso último episódio do podcast Em Cena. Quero agradecer a casinha que nos recebeu. Agradecer da nossa temporada Jornadas Sonoras. Fui avisada aqui, ó, para não esquecer. Mas caso eu esqueça, ó. Agradecer o Rafa, que foi o produtor do podcast Jornadas Sonoras, meu esposo. Agradecer a Carolzinha, assistente de produção. Agradecer a Secretaria Municipal de Cultura, o Governo Federal, que foi por meio da Lei Aldir Blanc, que a gente está realizando esse podcast. Para vocês que acompanharam, chegaram aqui até o fim, quero falar e espero, né? Espero que tenha alcançado vocês de alguma maneira, que possa ter transformado vocês de alguma maneira, que vocês possam entender que todos vocês e todo sonhador tem seu lugar, tem seu espaço, e que vocês possam entender que se você tiver aquele comichão, se você tem esse sonho, com certeza você vai travar batalhas, você vai enfrentar as suas dificuldades e ela é distinta para cada um. Mas se é mesmo da sua vontade, não desista. Para você que é mulher e acompanhou a gente até aqui, eu quero deixar uma mensagem que, apesar de eu ter enfrentado várias questões na minha trajetória, independente de ser mulher, de ser mãe, de ser esposa e de não ter um padrão artístico, o que me motivou nunca foi quem eu sou, mas o que eu queria fazer. Então, eu espero que isso motive você também. Que o que você quer fazer seja mais importante do que aquilo que você se vê. Obrigado. Parabéns. Que lindo. Vamos lá. Então, obrigada. Vamos fazer uma foto agora aqui com todo mundo. Vamos fazer uma foto com a casinha.